Então, pessoal, para essa segunda parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Ela tem gerado muitos problemas, tem gerado muita polêmica sobre o assunto. Hoje nós vamos discutir um pouquinho na parte relacionada a apenas o que nos interessa na disciplina de instrumentação. Para isso, eu peço que vocês acessem a página oficial do novo BNCC, para a gente poder discutir também na próxima aula sobre os impactos que podem ou não ter relacionado com o ensino de física, e também vamos estar vinculando em que meios algumas temáticas podem estar relacionadas com a nossa disciplina de instrumentação para o ensino de física, tá bom? Então, primeiro você acessa aqui ao site. Então, pessoal, primeiro você acessa aqui o site, tá bom? Então, bota aqui Base Comum Curricular. E aí você entra aqui nesse site, que ele vai estar colocando a BNCC e algumas temáticas. Não é interessante aqui você pegar todo o BNCC, até porque ele é mais de 600 páginas. Então, vamos focar apenas na parte de ensino médio, e em especial na parte de ciências da natureza, que corresponde à nossa temática aqui de estudo. Então, ele coloca aqui, ó. Tem a BNCC para navegação, que você olha aqui pelo site, que é o que nós vamos fazer, que fica melhor de você procurar as coisas. O BNCC em PDF, o documento inteiro, caso seja uma temática, por exemplo, de estudo, de um TCC, por exemplo, você precisa baixar o documento inteiro, tá bom? Para entender. E BCC em planilha, quando você pega alguns pontos específicos. Nós vamos ver aqui o BNCC para navegação primeiro. Então você clica aqui, então ele vai te dar aqui os tópicos. Então primeiro vamos entender o que é a Base Nacional Comum Curricular. Na semana passada nós discutimos sobre os PCM, que são os parâmetros. Os parâmetros são sugestões que as escolas podem ter relacionado com alguma determinada área de estudo. Então ele não te dá nenhuma obrigação de que a escola deve seguir. Ele te dá um parâmetro, um objetivo a ser seguido, tá bom? Mas ele não te dá uma obrigação. Já a Base Nacional Comum Curricular, ela é obrigatória. Toda escola pública e particular, ela tem que ser implementada. E houve uma mudança com a lei que entrou em vigor em 2018, deixando a implementação ao longo de um processo, colocando prazo máximo para ser implementado até próximo ano. Então, tem algumas escolas em determinados estados que já possuem isso aí. Por exemplo, São Paulo parece que já está aplicando. Aqui no Piauí eu não conheço ainda nenhuma escola que tenha sido aplicada, mas ele tem um prazo de começar até o próximo ano. Então eu achei interessante nós discutimos aqui na nossa disciplina. Por quê? Porque você pode basear seus estudos já implementando as ideias no novo currículo do ensino médio, tá bom? Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter, deixa eu aumentar aqui, fica melhor ver no slide, né? De caráter normativo, ou seja, ele é obrigatório, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE, tá bom? Então ele coloca os artigos que dão embasamento, né, das leis da Diretriz Básica da Educação, LDB, de 96, e também as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, tá bom? Ela é dividida em ensino médio e ensino fundamental. Nós vamos dar enfoque apenas do ensino médio. E ele coloca competências gerais da educação básica. Essas competências elas vão estar englobando tanto o fundamental quanto o ensino médio. Então eu vou colocar aqui apenas um resumo, mas eu peço que vocês depois dêem uma lida com calma no material, tá bom? Então, por exemplo, aqui uma das primeiras competências é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural. Essa segunda aqui é bem interessante para a nossa área de física e pode servir também como base da implementação dos nossos instrumentos de ensino, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, um desses objetivos gerais aqui da nova BNCC, ela se encaixa perfeitamente com o objetivo da disciplina, que é propor meios para o ensino de física baseado nisso aqui que ele está falando, tá bom? Então tem outro que é valorizar manifestações artísticas, utilizar diferentes linguagens, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva. Então nós vamos ter um momento nossos estudos que vão estar relacionados apenas com aplicações tecnológicas, instrumentos relacionados com a aplicação tecnológica, tá bom? Argumentar em fatos, dados e informações confiáveis, trabalhar a questão da diversidade, da saúde física e emocional, exercitar, empatia, agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade. Então, isso aqui são os objetivos tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. E todo documento ele vai se basear nesses objetivos aqui gerais, tá bom? Então ele vai colocar aqui os marcos legais, que é a questão da Constituição Federal. Ele diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ele vai falar do marco aqui da questão da LDB, do artigo 9º, ele estabelece a obrigação, tá bom? E volto novamente ao artigo 26 da LDB, mostrando que a educação do ensino fundamental e médio deve ter a base nacional comum curricular. E ele tem fundamentos também pedagógicos ainda, certo? Tá bom? Então eu quero que vocês depois dêem uma olhada nessa parte de introdutória, tá bom? Vocês podem olhar só as coisas relevantes à nossa temática de estudo. E basicamente o que acontece? As estruturas da BNCC aqui, né? Então, a educação básica, você sabe que ela ensina infantil, fundamental e médio. No ensino médio, em especial aqui, ele mostra que tem áreas do conhecimento e a competência específica da área. Ele deixa como obrigatório nos 3 anos apenas a língua portuguesa e matemática. Isso aqui foi uma polêmica na época. Mas também ele também relaciona a questão das habilidades, tá bom? Das habilidades. E ele vai trabalhar o ensino médio por 4 áreas do conhecimento. Essas áreas do conhecimento elas se parecem muito com aquelas áreas do conhecimento do Enem, bom? Que é as linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias. A física ela vai entrar aqui nesse contexto de ciência da natureza e suas tecnologias. E aí, vamos passar logo aqui para a questão do ensino médio, né? Então ele coloca aqui das diretrizes a questão que ele explica sobre o contexto da educação básica, tá bom? Então dê uma olhadinha aqui nessa partezinha também. Ele fala do contexto todo do ensino médio que nós vamos discutir na próxima aula. E a BNCC ela vai trazer exatamente isso aqui, ó, uma divisão aqui por área. Ela vai ter a BNCC, que é a parte obrigatória, que ela diminuiu, na verdade, né? Você tinha 800 horas obrigatórias anuais, né, para o ensino médio, que dá 3 vezes 8, 2.400 horas, né? 2.400 horas. Agora, o mínimo aqui, ele vai ser de 1.200 aqui, deixa eu lembrar aqui que eu anotei. 1.800 horas daqui do BNCC e 1.200 horas dos itinerários, tá bom? E acontece aqui que agora você vai misturar tanto a parte obrigatória, que era do BNCC, como aqui vai ser mais flexível, e vai se adaptar a cada escola. Vou colocar um vídeo aqui explicativo como é que funciona direitinho para a gente poder discutir. Porque você ter nessa disciplina a capacidade de elaborar projetos relacionados com produção de instrumentos de ensino, você pode perfeitamente estar trabalhando não apenas no BNCC, a parte obrigatória do conteúdo, mas também na formação dos itinerários, se a escola tiver os seus itinerários, porque aqui ele vai dar capacidade para o aluno escolher qual itinerário que ele vai querer. Então aqui nós vamos discutir se as escolas vão ter essa capacidade de ter vários ou não. Então, o seu aluno vai ter esse poder de escolha ou não. Porque ele pode chegar na escola
e nessa escola só vai ter uma ou duas aí que não seja, por exemplo, da área da física. Então é importante você trabalhar o estímulo do aluno já desde o primeiro ano, desde o começo do ensino médio, a ele se interessar pela física. Então o professor, além de agora se preocupar apenas em passar o conteúdo, é interessante que ele mostre também as vantagens dele estudar física, de modo que ele possa querer trabalhar uma dessas áreas aí de estudo relacionado com as ciências e suas tecnologias. Então é importante a gente ter essa capacidade aí de desenvolver novos meios de ensino aqui para incentivar e também, quem sabe, poder utilizar esses instrumentos nos itinerários, tá bom? Peço que você dê uma olhada aqui nessa parte dos itinerários. Que está relacionado com a escola, ou também ele pode também estar relacionado com a formação técnica e profissional. Clicando agora aqui na parte aqui de ciência da natureza, ele aqui no texto ele vai explicar a relação que existe de toda a ciência da natureza, né? A questão da parte de ciência da natureza que corresponde à biologia, à química e à física, tá bom? Então, pessoal, e ele coloca aqui nas competências específicas, né? Nós tínhamos falado no começo dessa aula do aspecto geral, que ele pega do fundamental e médio. Aqui ele vai falar das partes específicas. É muito interessante aqui vocês pegarem essas competências específicas para trabalhar os instrumentos de ensino que nós vamos desenvolver durante o curso, tá bom? Então vamos ver aqui rapidinho aqui as competências específicas, que é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimize impactos socioambientais e melhore as condições de vida no âmbito local, regional e global. Analisar e utilizar interpretações sobre a vida dinâmica da vida, terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos, do universo e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. E aqui a terceira, que é o que entra bacana aqui para a nossa disciplina, que é investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprias da ciência natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio diferente de mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, pessoal, eu peço que você dê uma olhadinha no novo ensino médio. Já é uma coisa que vocês já vão entrar no mercado de trabalho já com essa nova metodologia que difere totalmente do que foi visto por vocês no ensino médio. Então é importante que vocês já chegam na escola preparados com esse novo contexto. E a disciplina aqui tem essa capacidade de a gente debater essa temática e relacionar com as nossas atividades durante o curso, tá bom? Eu aguardo vocês para a próxima semana. Não esqueça de estudar a parte 1 e a parte 2 dessa aula. E próxima aula nós vamos nos reunir via Google Meet para debater essas duas temáticas e também deixar claro como vai ser a metodologia ao longo da disciplina. Bom? Eu espero que tenha gostado da aula. Um abraço e até a nossa próxima aula.